Muito boa noite aos amigos e amigas fãs de Elvis Presley. E hoje, na parte 9 da nossa série A Busca Espiritual de Elvis, numerologia. Hoje eu divido o vídeo em duas partes. Vamos falar sobre numerologia na segunda parte do nosso vídeo, mas nesta primeira parte eu vou trazer uma informação que o pai de Elvis Presley passou para ele sobre a concepção, sobre o momento que deu origem a Elvis Presley. Vernon Presley tinha apenas 17 anos de idade quando conheceu Gladys Love Smith, de 21 anos de idade. Eles se apaixonaram e resolveram se casar, mas a idade deixava-os pouco à vontade. Gladys alegou ter 19 anos de idade, enquanto Vernon acrescentou 5 anos à sua idade, afirmando ter 22 anos de idade. Tendo conseguido o que eles consideraram um bom equilíbrio entre as idades, eles se tornaram marido e mulher a 17 de junho de 1933. Vernon ficou completamente apaixonado pela mulher de personalidade alegre e festiva. Os anos de depressão de Gladys ainda estavam por vir. Ao que parece, o garotão de 17 anos de idade, com saúde para dar e vender, viveu momentos tórridos com sua jovem esposa. Tão intensos foram esses momentos que Vernon Presley, anos mais tarde, confessou a seu filho que no momento da sua concepção, ele atingiu o clímax de forma tão contundente que desmaiou, apagou no meio do ato. Você pode imaginar um orgasmo desses? Um pequeno parágrafo do livro do biógrafo de Elvis, Albert Goldman, de seu livro Elvis, de 1981, explica melhor o que Vernon disse a Elvis, que, com certeza, atingiu a sua psique e, anos mais tarde, influenciou-o na sua busca espiritual. Vamos ao texto. Vernon confidenciou a Elvis que ele sabia o momento exato da concepção de seu filho, porque naquele instante ele tinha perdido a consciência. Embora houvesse outras maneiras mais racionais de interpretar essa perda momentânea de consciência, Elvis insistiu em vê-lo nos termos de sua principal obsessão. Foi um sinal claro, segundo ele, que no momento crítico o corpo de seu pai havia se tornado um instrumento para um ser superior. Assim como os heróis da mitologia, Elvis chegou a acreditar que o homem que ele chamava de Dad era tanto seu pai como José era pai de Jesus. Mais uma confirmação desta ideia estranha foi a história contada por Vernon, que ao sair para o quintal, na noite do seu nascimento, viu o céu todo iluminado por uma luz azul intensa, em volta da qual nuvens se agitavam. Esta lembrança emocionava Elvis, porque o azul era uma cor que ele se identificava há muito tempo e a qual ele atribuía um significado sobrenatural. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro dos números de cheiro, eu não entendi muito bem, porque cheiro tem um significado bastante lógico para quem fala a língua portuguesa. O livro dos números de cheiro, de repente, parecia
um livro até de culinária. Não sei, cheiro, sabor, tem a ver, né? Você, às vezes, uma comida, a primeira reação que você tem à comida é o cheiro, né? O aroma dela. Mas não tem nada a ver. Cheiro é o apelido de William John Warner. William John Warner, conhecido como Cheiro, 1 de novembro de 1866 a 8 de outubro de 1936, foi um astrólogo irlandês. Seu apelido Cheiro deriva da palavra cheiromancy ou quiromancia. Ele era autodescrito clarividente e se movia nos terrenos da astrologia, numerologia e, claro, quiromancia, o ato de ler as palmas das mãos. O livro dos números de Cheiro era um dos prediletos de Elvis. Elvis sempre consultava esse livro quando ele precisava de uma data importante, alguma coisa do gênero. Por exemplo, quando ele falou sobre casamento com Ginger Alden, ele consultou os números. Elvis Presley era o número 8, que significa o infinito, a eternidade e o potencial divino. Então, antes de partirmos para o audiobook, onde hoje vamos falar sobre esse lado da busca espiritual de Elvis e como ele bebeu em tantas fontes, a fonte de hoje é a numerologia. Eu tenho lido todos os comentários dos amigos e eu lembro que eu li um comentário que alguém dizia que Elvis não era um número 8. Possivelmente essa pessoa tinha propriedade para dizer isso. É uma pessoa que deve estudar numerologia. Mas então hoje, no nosso vídeo, no audiobook, Larry Geller explica por que Elvis é de fato o número 8. Existem técnicas e técnicas, e a técnica de cheiro atestava que Elvis era um número 8. A busca espiritual de Elvis, parte 9, numerologia. Decifrando a linguagem de Deus. Tudo no universo está em harmonia numérica. Elvis ficou fascinado com o significado das palavras e dos números. Atendendo à mensagem do antigo Zohar, o universo foi criado por 3 formas de expressão: números, letras e palavras. Ele e eu estudamos cada livro no mundo dos números em que pude colocar minhas mãos. Elvis agia como uma criança, recebendo sua primeira e desejada bicicleta toda vez que eu trazia um novo livro, expandindo sua biblioteca em crescimento. Elvis encontrou refúgio em um reino exótico e místico, tão longe de seu mundo das luzes cintilantes do show business e das armadilhas da fama e fortuna quanto possível. Aqui, seu ser interior se sentia em casa, confortável e seguro. Sondando para descobrir significados ocultos, Elvis procurou desbloquear códigos ocultos em palavras e frases, desenterrando novos insights, reorganizando letras, quer fosse um parente, amigo, figura religiosa ou histórica,
uma citação famosa ou uma passagem bíblica. Elvis queria saber como as crenças, ideias, palavras, símbolos, nomes e conceitos se originaram e como se relacionaram. Ele compreendeu que letras e números eram a chave para uma comunicação mais profunda. Elvis leu as passagens lenta e silenciosamente primeiro. Depois as leu em voz alta, como se estivesse tentando, dessa forma, imprimir o significado delas em sua consciência. Ele folheava as páginas com curiosidade e, de repente, parava. Quando era atingido por um parágrafo, frase ou palavra, ele o sublinhava. Muitos de seus livros contêm anotações e lembretes nas margens. Já foi dito que a chave para nossos mistérios mais profundos pode estar escondida em nosso passado. Noite após noite, no andar de cima em Graceland, Elvis e eu passamos horas vasculhando antigos textos religiosos e de sabedoria. A ciência dos números, letras, símbolos e ciclos o atraía porque explicava e impunha um sistema ao universo. Quanto mais percepções ele tinha, mais era capaz de preencher a lacuna entre sua educação religiosa e seus novos estudos. Ele começou a compreender que o mundo era realmente uma criação consciente de Deus, completo com seus próprios padrões e significados. Não havia coincidência, nada acontece por acaso. Meu Deus, ele exclamou, lendo um de seus livros. Eu provavelmente nunca teria deixado minha igreja se eles tivessem ensinado esse material. Quero dizer, para finalmente ter uma ideia do que se trata, para ser capaz de olhar por trás dos véus. Vou lhe dizer uma coisa, todos aqueles profetas e quem quer que tenha escrito a Bíblia são muito mais sábios e maiores do que eu jamais imaginei. Seu interesse se estendeu à literatura gnóstica e esotérica. Como todos nós, Elvis carregava consigo a história de sua vida, o filtro através do qual todas as suas experiências e associações passadas foram transmitidas e entrelaçadas em seu eu presente. Os ensinamentos fundamentais da educação de sua igreja fundamentalista foram implantados profundamente no âmago de sua psique. Mas o apetite de Elvis para compreender transcendeu sua formação. Em sua busca por Deus, significado e realização em sua vida, ele lutou para equilibrar os opostos. Pobreza e riqueza, fama e obscuridade, bem e mal, alegria e tristeza, velho e novo, escuridão e luz, quietude e movimento. Elvis adorava mergulhar no mundo misterioso da antiga ciência dos números e seu significado. Era especialmente intrigado com o trabalho de duas das pessoas mais eruditas e respeitadas da área, Cheiro e a mística Corinne Rollini. Ele aprendeu que cada letra de cada alfabeto corresponde a um valor numérico muito específico. Estudar o valor vibratório de números e letras é estudar as energias criativas divinas e os padrões em vários graus de manifestação. O filósofo e matemático grego Pitágoras, que viveu no século VI a.C.,
acreditava que tudo em nosso universo opera em ciclos previsíveis, com base na lei natural, e que esses ciclos poderiam ser conhecidos por meio do estudo dos números. Durante uma entrevista perto do fim de sua vida, Albert Einstein expressou seus pensamentos sobre a ordem inerente da criação. Eu vejo um padrão, mas minha imaginação não pode retratar o Criador do padrão. Todos nós dançamos ao redor de uma misteriosa melodia, entoada à distância por um flautista invisível. Foram os números e não a numerologia que atraíram Elvis. Ele ficou intrigado com um livro que explicava como os números foram originalmente formados a partir de um círculo. Sabendo que a maioria das pessoas ridicularizava a numerologia ou, na melhor das hipóteses, eram céticas, Elvis olhou mais fundo, acreditando que nada acontece por acaso. As pessoas nascem em uma certa família em um momento específico por razões definidas. Outra forte influência foi o livro dos números de Cheiro, também conhecido como Conde Louis Hammond, uma das figuras metafísicas mais célebres e pitorescas do início do século XX. Elvis ficou fascinado com sua vida e seus livros. Alguns dos clientes de Cheiro incluíam Mata Hari, Oscar Wilde, Thomas Edison, Rei Eduardo VII da Grã-Bretanha, o Papa Leão XII, entre outros. Cheiro usou o antigo sistema caldeu para se concentrar nos traços mais profundos de uma pessoa, fornecendo percepções sobre a vida e o destino da pessoa. Foi elementar. Se você nasceu no primeiro dia do mês, você era o número 1. No segundo, o número 2. E assim por diante, até o 9. Dígitos duplos foram somados para chegar ao número de uma pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, nasceu no dia 14, os dígitos somam 5. O 26º, ou seja, 2 mais 6, seria 8. E assim sucessivamente. Se alguém nasceu no dia 29, os dígitos somados eram 11. E esses somados formavam um 2. Este era o número primo da pessoa. O sistema de Cheiro é diferente da maioria dos sistemas numéricos e técnicas usadas hoje. A maioria dos numerologistas usa métodos mais complexos para determinar o número de um indivíduo, usando os equivalentes numéricos das letras no nome completo de alguém, bem como a data de nascimento. Embora Elvis fosse tão sincero sobre isso quanto em suas outras buscas espirituais, este novo jogo atraiu seu lado infantil também e deu-lhe a oportunidade de presentes mais generosos para seus amigos. O livro de Cheiro expôs o significado das datas de nascimento e suas gemas relacionadas. Então Elvis pediu a um joalheiro de Vegas para trazer uma variedade de anéis com pedras preciosas e semi-preciosas. Quando o joalheiro abriu a enorme caixa, não apenas os anéis, mas também as pulseiras, colares e outras guloseimas caíram no chão. Tudo bem, vamos ver o que você tem aí, man. Elvis estava segurando o livro dos números de Cheiro, segundo o qual sua própria data de nascimento, 8 de janeiro,
significava que sua pedra de nascimento, sua gema, era uma safira negra. Ele verificou meu aniversário, 8 de agosto. Cheiro disse que você é uma safira negra, assim como eu, disse Elvis. O joalheiro entregou um lindo anel de safira a Elvis. Primeiro ele experimentou em seu próprio dedo. Depois entregou para mim. Ele se encaixa perfeitamente em mim. Veja, disse Elvis. É o seu anel. Conforme cada cara do grupo entrava, Elvis verificava sua data de nascimento, consultava o livro de cheiro e pedia ao joalheiro a gema apropriada. O joalheiro, delirantemente feliz, alcançava rapidamente o seu invólucro para pegar o anel com uma opala ou esmeralda ou qualquer pedra que fosse necessária. Quando o joalheiro saiu, seu estojo estava consideravelmente mais leve, porém, sua carteira estava muito mais pesada. A generosidade de Elvis era verdadeiramente apreciada por todos, mas, às vezes, essa apreciação era manchada pela ganância. Anteriormente contrário à espiritualidade crescente de seu chefe, um dos caras expressou um novo apreço pela busca que se tornou tão importante para Elvis. Bem, Larry, acho que essa porcaria espiritual compensa, afinal. Ele admirou seu caro anel de ouro com sua bela pedra de jade. Simplesmente mantenha o fluxo desses malditos livros. Elvis também viu no estudo dos números uma janela para o ser interior daqueles que amava. Priscila nasceu em 24 de maio, o que a tornava uma 6, governada pelo planeta do amor, Vênus. Ginger Alden, que nasceu em 13 de novembro, era uma 4. Ele ficou encantado ao ler que o número 4 tinha um magnetismo com seu número 8. Linda Thompson nasceu em 23 de maio e era, portanto, uma 5, um número considerado muito amigável e extremamente versátil. Eles possuem uma maravilhosa elasticidade de caráter. Essa era Linda. Elvis leu que as pessoas do número de Priscila são dotadas de grande magnetismo pessoal. O número 6 também representa harmonia e equilíbrio, e uma profunda apreciação da arte, poesia e ideias filosóficas. Elvis achou isso intrigante, pois ela não demonstrou interesse em nenhuma das atividades metafísicas ou espirituais que eram tão importantes para ele. Após a morte de Elvis, as percepções de Priscila mudaram e se aprofundaram, e sua natureza espiritual começou a florescer. Junto com sua busca por significado e iluminação, Priscila desenvolveu um relacionamento de longa data com Siri Dayamata. Um dia, Elvis e eu estávamos discutindo o fato interessante de compartilharmos o mesmo número. Ele leu um trecho que havia marcado no livro de cheiro. Essas pessoas, 8, são invariavelmente muito incompreendidas em suas vidas e talvez por isso se sintam intensamente solitárias. Têm uma natureza profunda e muito intensa, grande força de individualidade. Eles geralmente desempenham algum papel importante no palco da vida, mas geralmente um que é fatalista ou como um instrumento do destino para os outros. Percorrendo os parágrafos seguintes, ele continuou: os 8 são grandes sucesso ou grandes fracassos. Parece não haver meio termo nesses casos. Ele encolheu os ombros. Esse sou eu. Um grande sucesso ou um grande fracasso, sem meio termo.
Sempre soube que meu sucesso não foi fruto do acaso. É uma questão de destino. Um dos lados do 8 representava a elevação, revolução, excentricidade. O lado oposto, uma inclinação para os estudos esotéricos, devoção religiosa e uma visão fatalista. À luz do que aconteceu com Elvis, parte do que Cheiro escreveu foi profético. Todas as pessoas que têm o número 8 associado às suas vidas sentem que são distintas e diferentes de seus semelhantes e raramente colhem a recompensa pelo que podem fazer enquanto estão vivas. Após sua morte, muitas vezes são exaltadas, seu trabalho elogiado e homenagens duradouras são oferecidas à sua memória. Sabe, toda a minha vida me senti diferente, mesmo quando criança, disse Elvis. No colégio, eu sempre sonhava acordado na aula, divagando pela janela. Eu vivia fantasiando sobre como alcançar. Me via lá em cima, na tela grande, um famoso astro do cinema. Também era um verdadeiro solitário. Mesmo quando minha mãe era viva, eu me sentia sozinho no mundo. Um 8 é aquele em quem a voz mansa e delicada sempre fala. É o número da intuição por excelência, leu em voz alta. Aqueles que estão sob a liderança deste número se elevam facilmente acima do material e reivindicam seus próprios interesses em meio às coisas do espiritual. 8 é o número da ressurreição para uma consciência superior e uma nova maneira de viver. Oferece verdadeiramente um êxodo do antigo, do infinito e do pessoal para a terra prometida da nova era, onde a liberdade, igualdade, camaradagem da alma e conhecimento cósmico, todos os quais são palavras-chave de 8, serão geralmente realizados. Em certas partes das iniciações maçônicas, pergunta-se ao candidato o que ele entende ser o significado do número 8. Sua resposta é o sinal dos reis magos. Outro 8 significativo na vida de Elvis foi o Coronel Parker, cujo aniversário é 26 de junho. Ironicamente, a última apresentação pública de Elvis em Indianápolis. E também foi em 26 de junho, 2 anos após a morte de Elvis, que seu pai morreu. Sua amada avó, Minnie May, morreu a 8 de maio de 1980. O coronel e Elvis eram polaridades opostas. É muito interessante, Elvis, eu disse, que você tenha nascido sob o signo de Capricórnio e o coronel sob o signo de Câncer. Vocês dois são 8 e Capricórnio e Câncer são exatamente os signos opostos do zodíaco. Você tem razão sobre isso, Larry. Com certeza somos o oposto. O coronel é o lado comercial da nossa organização. Eu sou o lado artístico e criativo. Precisamos um do outro. Fico longe da área dele e o quero longe da minha. Dessa forma tem funcionado bem. O número 8 representa 2 mundos, o material e o espiritual. É de fato, se o considerarmos como 2 círculos apenas se tocando. Citação do livro dos Números de Cheiro. Final da parte 9.